Hoje eu vou te falar todas as verdades sobre o programa Seja Arquiteto na América. Essa semana um hater comentou um post lá no meu Instagram, fazendo uma crítica aparentemente muito pesada sobre o programa Seja Arquiteto na América e sobre a minha pessoa, né? Sobre o meu lado profissional, que eu tô lá no Instagram falando, compartilhando tudo sobre arquitetura nos Estados Unidos. Eu entendo que tem muita gente que não concorda, muita gente que acha que é mentira, muita gente que acha que é golpe, enfim, mas eu faço questão de trazer muito conteúdo, de trazer a minha realidade, de compartilhar tudo aqui no YouTube, em todas as minhas redes sociais, inclusive os resultados dos alunos, de todas as pessoas que estão trabalhando nos Estados Unidos, como prova de que isso é verdade. E não só isso. Quando eu comecei a compartilhar de que eu trabalhava nos Estados Unidos e de que também era possível que todos os brasileiros deveriam fazer projeto nos Estados Unidos, no mínimo ter essa oportunidade de ganhar em dólar, eu fui muito criticada, né? Eu fui muito criticada e, ao mesmo tempo, muitas pessoas que já trabalhavam vieram falar comigo. Falaram, Ju, eu também trabalho, eu já faço projeto nos Estados Unidos, em Massachusetts, na Flórida, na Califórnia, tem muitos anos. Só que ninguém fala isso, ninguém fala sobre isso. E eu resolvi compartilhar e resolvi ajudar. E aí, essa pessoa, que eu não vou nem falar o nome dela, mas veio na minha rede social fazer esse comentário que eu vou te explicar tudinho aqui hoje. Ele falou o seguinte: gente, pelo amor de Deus, isso é a minha entonação, né? Porque é como eu li a mensagem dele. Também existe faculdade de arquitetura nos Estados Unidos, viu? Com cursos infinitamente melhores que formam arquitetos e não só profissionais Ctrl+C e Ctrl+V. Não tem caminho das pedras, porque eu falo que tem caminho das pedras, gente. Mas existe. Eu vou explicar. Não tem caminho das pedras. Essa querida, sou eu, quer vender curso, porque viver de arquitetura mesmo ela provavelmente não vive. Gente, eu nunca fiquei tão feliz com um comentário. Eu nunca fiquei feliz, você sabe por quê? Porque isso me abriu a possibilidade de explicar tudo o que é, enfim, de explicar como é o programa melhor, enfim, até essa pessoa talvez mudar de opinião, né? Porque eu não vejo isso como maldade. Eu acho que as pessoas, às vezes, não têm conhecimento suficiente, né? Isso é o que a gente chama de ignorância, quando falta conhecimento, falta educação, a educação de formação mesmo. E a pessoa nem procura saber antes e simplesmente sai falando. Então, eu achei uma ótima oportunidade de vir aqui explicar e contar e falar tudo por trás disso. Então, vamos lá. Primeiro comentário, primeira parte, né? Também existe faculdade de arquitetura nos Estados Unidos, que formam arquitetos infinitamente melhores e que não são profissionais Ctrl+C e Ctrl+V. Gente, concordo plenamente. Claro que existe faculdade de arquitetura nos Estados Unidos. E você sabe quanto custa uma faculdade de arquitetura nos Estados Unidos? Eu vou te dar um exemplo. Harvard, por ano, custa, se eu não me engano, né, isso é atualizado sempre, mas por volta de $55 mil por ano, o curso dura entre 4 e 5 anos. E Yale custa $65 mil por ano, ou seja, em média, aí, entre 5 e 6 mil dólares por mês. Faz as contas quanto isso custa em real, fora o custo de vida, que é morar lá. Claro que você pode fazer isso, inclusive o governo do Trump, que acabou de ser eleito, ele está super incentivando isso, né? Que as pessoas que se formem, que façam graduação e pós-graduação e mestrado nos Estados Unidos e que tenham direito a green card, a ficar lá, enfim. Por quê? Porque ele está educando essas pessoas e ele quer que esses profissionais continuem no país para que gerem renda, né? Para que esse investimento que eles investem em educação, eles querem que esse profissional dê retorno para o próprio país, mesmo sendo um estrangeiro. Então, é claro, gente, que existe faculdade nos Estados Unidos de arquitetura e eu super incentivo. Mas quem sou eu perto de uma faculdade de arquitetura, gente? Eu nunca tive essa pretensão. Peço perdão para essa pessoa se ele achou isso, que em algum momento o programa Seja Arquiteto na América ele era uma graduação. Eu jamais poderia falar isso, inclusive eu poderia ser presa por isso, porque nos Estados Unidos, essa questão de você dizer o que você não é profissionalmente, isso é muito grave, isso pode não só gerar multa, como prisão, né? Se eu estiver nos Estados Unidos e disser que eu sou, sei lá, advogado, sem ser advogado, eu me intitular um profissional que eu não sou de formação, que exige uma formação acadêmica, eu posso ser presa por isso, isso é gravíssimo. Então, se tem uma coisa que eu não faria é isso. Mentir em relação a isso, imagina. Então, o que é o programa Seja Arquiteto no final das contas, né? O programa Seja Arquiteto na América. Ele é uma especialização dentro da arquitetura. Por quê? Porque você já se formou em arquitetura, você tem uma base de design de interiores e aí sim você vai poder trabalhar com isso. É um programa totalmente voltado para a parte prática de projeto.
Inclusive, quando estava na faculdade de arquitetura, eu me formei no Brasil. Eu trabalho para os Estados Unidos há quase 4 anos. Então, eu tive experiência prática nos Estados Unidos. Eu não tive experiência de formação. Apesar de cursos que eu fiz e tudo mais, mas eu não tive formação acadêmica nos Estados Unidos. E aí, quando eu estudava no Brasil, na minha faculdade, eu tinha muita birra dos meus professores, que alguns deles, eles eram muito teóricos. Por quê? Porque eles tinham trabalhado a vida inteira em órgãos públicos, prefeituras, às vezes no Estado, no governo do Estado, ou com projetos públicos de urbanismo, de praças, parques, participar de licitação. Mas esses professores, eles eram extremamente acadêmicos. Eles não eram professores que sabiam como era o lado prático da atuação do profissional, sabe, do arquiteto. Ele não entendia do dia a dia, ele não entendia de negociação, de vender, do arquiteto se vender. A gente se forma como arquiteto, mas a gente não tem que saber só arquitetura. A gente tem que saber administração, gestão, tem que saber se vender, tem que saber fazer marketing do nosso projeto, do nosso trabalho. Tem muitas outras coisas complementares. E esses professores que eram muito acadêmicos, né, que eram professores extremamente teóricos, eles não tinham esse outro lado prático, sabe, do dia a dia do escritório, de lidar com o cliente, de saber resolver o problema do dia a dia, né, problema de obra, enfim. Então, a gente tinha na faculdade os 2 tipos de professor. E esse professor muito acadêmico, ele me dava um certo ranço, porque não era aquele professor despachado, eles eram pessoas mais assim, sabe, quadradinhas dentro dali do seu quadrado. Não eram pessoas que pensavam com a cabeça muito aberta. E o programa Seja Arquiteto na América, ele é exatamente o oposto disso. Ele é totalmente voltado para a prática. Porque quando eu comecei a trabalhar nos Estados Unidos, eu não tinha nada. Eu só tinha 18 anos de experiência no Brasil, que é muita coisa. Eu tinha 18 anos de experiência com arquitetura, com urbanismo, com design de interiores, porque no Brasil a gente faz de tudo um pouco. Mas quando eu comecei a trabalhar nos Estados Unidos, foi do zero. Eu não tive chance de aprender antes. Eu simplesmente consegui o trabalho, meu chefe, né, me deu essa oportunidade de trabalho confiando que eu era uma pessoa muito determinada. Eu consegui convencer ele de que eu era a pessoa mais determinada no mundo. E eu sou, de fato, uma pessoa que aplica, sabe? Eu sou uma pessoa muito que faz acontecer. E eu falei isso para ele, eu falei, eu não sei fazer projeto nos Estados Unidos, mas você pode ter certeza que eu vou aprender. E foi o que eu fiz. É claro que eu apanhei muito, eu errei muito, muito mesmo. Tomava esporro das minhas chefes, das coordenadoras, porque eu era lerda, porque eu não entregava o negócio a tempo, porque eu errava muito. Lógico, gente, porque quando você entra numa empresa, quando a empresa te contrata, eles não contratam com folga. Tipo, vamos treinar uma pessoa? Daqui uns 2, 3 meses, essa pessoa vai estar pronta, aí sim a gente põe ela para fazer um projeto completo. Nunca é assim. Eu entrei no olho do furacão, a empresa tinha pegado um lobby gigante de um prédio para fazer, que era um misto de hotel com prédio, com residencial. É hotel com residência, né? Então era um lobby muito grande. Enfim, tinha muitos projetos acontecendo, eram poucos arquitetos, a equipe estava toda redondinha já e ninguém tinha tempo de me treinar. Ninguém. Eles quase que cuspiam os projetos. Juliana, faz isso, faz essa cozinha, faz esse bar. E era reforma, então a obra estava acontecendo ao mesmo tempo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E o meu chefe, ele era um cara muito visionário. Ele continua sendo um cara muito visionário. Então, ele começou fazendo obra. Depois que ele começou fazendo obra, ele expandiu para projeto, porque ele percebeu que ele também podia ganhar dinheiro vendendo o projeto para os clientes. Depois ele abriu uma marcenaria, depois ele abriu uma vidraçaria. E ele foi assim, abriu uma loja para poder vender os revestimentos, os acabamentos. Então ele ganhava dinheiro de todos os lados. Ele continua ganhando, né? Eu falei ganhava porque hoje eu não trabalho mais com ele. Eu trabalhei 3 anos para essa empresa exclusivamente, para esse... Não é um escritório, era uma empresa, porque ela era uma empresa completa. Fazia todas essas frentes de trabalho, né? E trabalhei por 3 anos muito feliz. Mas eu cheguei a um ponto que eu entrei, sem saber nada, como eu falei, e eu cresci muito dentro da empresa, a ponto de sair como lead designer, que é aquela pessoa, o chefe, né? O lead designer é que lidera o design, que participa do conceito, que participa das reuniões com o cliente, que define o projeto inteiro. Eu tive um crescimento muito rápido, muito exponencial dentro da empresa, porque eu sou essa pessoa muito determinada. E aí eu cheguei num ponto que eu senti que eu não ia crescer mais ali dentro. E eu estava dentro da minha zona de conforto. Sabe quando você faz tudo de olho fechado? Aquilo estava me dando uma certa agonia, porque eu fiquei mais de 1 ano me sentindo desse jeito, sabe? Nossa, mas eu preciso crescer mais. Porque eu cresci tanto no começo, nos 2 primeiros anos, que depois você fica assim, meu Deus, quero aprender coisa nova, eu quero mais. E aí eu senti que o próximo passo que eu precisava dar era empreender, que é exatamente o que eu faço hoje. Hoje eu faço a captação dos meus próprios clientes,
Mas, assim, só fiz isso depois que eu já dominava todo o processo, né? Depois que eu participei de todas as etapas, que eu aprendi muito, errei muito, continuo aprendendo muito. Eu sou muito humilde para dizer isso, eu não sou a pessoa que sei tudo no mundo, é claro que não, ninguém sabe. A arquitetura é um aprendizado constante e eu troco muita informação com os meus alunos, então a gente está sempre aprendendo, né? É uma coisa infinita. Enfim, e aí, hoje eu empreendo, sabe? Hoje eu tenho esse outro lado de captar cliente, de me apresentar, é um outro tipo de trabalho. Mas eu precisei passar por esse processo todinho. Então, por eu ter passado por toda essa experiência, é que eu me senti capaz de treinar outros arquitetos para se inserir no mercado americano. E porque a minha chefe americana, ela me pediu isso. Quando eu tinha 2 anos trabalhando para a empresa, ela falou, Juliana, a gente precisa treinar outras pessoas. A gente precisa de outros profissionais qualificados. Porque a gente não consegue contratar, porque estava tendo rotatividade muito grande da equipe de projeto. Exatamente por isso. Por quê? Porque nem todo mundo consegue em um mês. Do nada caiu numa empresa, por mais que você já saiba projeto americano, tem tempo de adaptação. Mas como a gente estava com um volume muito grande de projeto, não dava tempo de treinar as pessoas. As pessoas tinham que entrar sabendo. E quem que entra sabendo? Ninguém. E aí a minha chefe falou isso, Juliana, você precisa ensinar as pessoas, porque eu tenho essa facilidade. Eu tenho didática, eu tenho muita paciência. E todo mundo que entrava na empresa, eu ensinava, eu pegava a pessoa, fazia hora extra, e ficava ensinando o sistema imperial, enfim, ficava ensinando tudo da dinâmica de trabalho. E mesmo assim a pessoa não dava conta e saía. Então, a cada mês tinha uma pessoa nova e eu falei, cara, não dá mais. A Ana, que era a minha chefe, ela me pediu isso. Eu falei, cara, se ela tá falando isso... Eu falei, Ana, mas quem que vai querer aprender a fazer projeto nos Estados Unidos? Ela falou, Juliana, tem 1 milhão de pessoas querendo aprender, inclusive os americanos. Eles também querem. Por quê? Porque o americano, ele sai da faculdade cru, diferente. A gente também sai um pouco cru do Brasil, né? A gente sai um pouco sem ideia de como é o mercado, de como é o dia a dia de trabalho. Mas o americano, ele sai mais ainda, porque ele não tem a parte prática de projeto dentro da faculdade. A grade curricular do americano ela é bem diferente. Enfim, não vou entrar nesse mérito acadêmico todo, mas é bem diferente. Então, ele sai muito cru. Inclusive, a Evelyn é minha aluna, ela mora em Orlando, e ela entrou no programa Seja Arquiteto na América, e ela mostrou algumas aulas para um professor universitário de arquitetura lá nos Estados Unidos. E adivinha só o que ele falou? Ele não acreditou na dinâmica da aula. Eu vou colocar aqui esse print dessa conversa que ela me mandou, falando desse feedback do professor, de como era rico e de como ninguém ensina aquilo. Por quê? Porque é totalmente voltado para a prática do dia a dia de projeto. É saber resolver problema de projeto, é saber pensar no projeto, é raciocinar no projeto. É isso que eu ensino dentro do programa Seja Arquiteto na MEC. Eu te ensino a pensar. Por quê? Porque não adianta eu te ensinar uma casa quadrada, porque se você pegar a redonda, você não vai saber. Eu preciso te ensinar a pensar, a raciocinar. Eu aprendi desse jeito. Se você me falasse, Juliana, coloca esse parafuso aí, porque tem que ser assim. Não, eu quero saber por quê. Por que eu tenho que deixar um espaço na lateral do armário, entre o armário e a parede? Por quê? Porque todo mundo só falava, Ju, tem que deixar um filler. O que é filler? Filler é um espaço. Mas por que eu tenho que deixar esse espaço? Ninguém me falava. E aí eu fui conversar com o cara da obra e fui conversar com o marceneiro. E ele falou, Juliana, é porque a parede do drywall nos Estados Unidos, dificilmente ela vai ter um prumo, né? Ela fica assim, né? Toda meio desalinhada. A gente precisa ter uma folga no armário para você ter esse reajuste do armário, né? O armário caber dentro do espaço. Porque quando você faz o armário de ponta a ponta numa parede, você tem que ter uma folguinha de cada lado para o armário entrar, né? Porque nos Estados Unidos é tudo módulo, são módulos que a gente faz, caixas, né? Marcenaria bem diferente do Brasil. Então, ninguém me explicava por quê, e eu ia atrás desse porquê. E é isso que eu faço com os meus alunos, eu explico o porquê das coisas. E aí, quando você entende o porquê, você é capaz de fazer qualquer projeto, redondo, triangular, edifício, casa, qualquer coisa. Você aprendeu a raciocinar. Então, é isso que eu faço. E diferente do que esse menino falou, os profissionais que eu treino dentro do programa Seja Arquiteto na América, eles não são Ctrl+C, Ctrl+V. De forma alguma. Porque eu não teria nem como. Como é que eu daria 50 horas de carga horária de aula, sendo Ctrl+C, Ctrl+V? Seria muito mais fácil eu te dar um e-book, uma apostila e te vender por R$100 e te dar uma apostila e falar, olha só, isso aqui é tudo de detalhamento, o dia que você precisar fazer uma porta é desse jeito aqui, tem essas medidas, e se você quiser, você que procure e copie. Gente, se fosse isso, você comprava um livro pronto, né? Você ia lá procurar um livro de arquitetura nos Estados Unidos e acabou. Vai lá procurar o detalhamento, sem entender o porquê de cada coisa. Poderia ser isso, né? E ele falou,
outra coisa, né? Essa querida tá só te tentando vender um curso. Ai, gente, olha só. Tem várias coisas para falar sobre isso. É claro que eu estou vendendo um curso, o programa Seja Arquiteto na América. Eu não estou te dando ele de graça. Por quê? Porque ele também teve um custo para mim. Sabe quanto tempo eu levei para gravar esse curso? 4 meses. É muita carga horária de aula, é muito conteúdo. Mas não é só por isso. Não é só porque eu tenho uma equipe por trás, não é porque eu tenho até um editor de vídeo para fazer, até esse vídeo que eu estou fazendo agora, que você vai assistir de graça, e tem um custo para mim, porque eu tenho um editor de vídeo, eu tenho, sério, enfim, tem uma equipe por trás para isso existir, até para eu te dar coisas de graça. Mas eu não entendo por que as pessoas querem tudo de graça. Por que eu tenho que dar toda a minha experiência de 4 anos trabalhando para os Estados Unidos? Por que eu tenho que dar ela tudo de graça para você? Eu tenho que agradecer que tem uma pessoa querendo me ensinar. Tem uma pessoa disposta a passar todo esse conteúdo, porque eu fui pioneira nisso. Quando eu abri o programa Seja Arquiteto na América, ninguém ensinava isso. Eu nem sei se tem alguém que ensina isso ainda. Não sei se alguém já me copiou, se alguém criou, teve uma boa ideia igual a minha. Não sei. A minha ideia, o meu programa, ele foi genuíno, foi de uma necessidade real. E aí, claro que eu vou vender. Por quê? Porque eu consegui transformar 3 anos, 4 anos de trabalho meu, de experiência, em um mês. Se você fizer um intensivo, tem gente que em 20 dias faz o programa inteiro, como a Bia, por exemplo, que em um mês ela entrou, no segundo mês ela já estava sendo contratada nos Estados Unidos por 2 empresas. Ela conseguiu part-time, então ela trabalha em 2 empregos diferentes. Por que, gente, que teria que ser de graça? Se para mim não custou de graça. E tem mais. Eu pago caro para aprender e pago com prazer. Por quê? Porque eu tenho plena consciência de que o conhecimento do outro tem muito valor. Você só quer uma coisa de graça se você não vê valor naquilo. E se você não vê valor, cara, não vai servir de nada para você, porque você vai comprar o curso, não vai aplicar, não vai ter resultado, para mim nem serve. Eu quero pessoas que vão crescer. Eu quero pessoas que vão se juntar a mim, que vão querer ser grandes, que vão trocar experiências, que vão ser pessoas gigantes que vão depois ficar felizes com esse resultado, com a mudança da vida dela. Eu não quero mais um. E tem mais, assim, outro dia eu até ouvindo o podcast, eu ouço muito podcast, um deles estava falando sobre o Flávio Augusto, não sei se você já ouviu falar nele, mas ele é um empresário muito bem sucedido, ele é dono da WhatsApp, enfim, várias empresas hoje, e equities, enfim, ele tem muitas coisas, muitos serviços, muitas coisas que ele consultoria, que ele presta no Brasil. Já morou, eu não sei se ele mora ainda nos Estados Unidos, mas hoje eu acho que ele mora em São Paulo. Enfim, ele tem uma consultoria que são 2 horas de almoço. Você paga para almoçar com ele, o almoço tem duração de 2 horas. Você sabe quanto custa o almoço dele? 2 horas de almoço com ele? Custa R$1 milhão. Aí eu fiquei louca com aquilo. Eu falei, meu Deus, quem que paga isso? É claro que na minha realidade, primeiro que eu não tenho essa necessidade, não teria essa necessidade, porque o foco dele é outro, é muito empresarial, tá? É para quem tem grandes empresas e tudo mais. Mas, com uma reunião dessa, ele conseguiu fazer um empresário economizar R$7 milhões em um ano. Então, o que era R$1 milhão no almoço? Se o cara conseguiu economizar outros 7 milhões em um ano de imposto, que ele deixou de pagar porque ele mudou determinada coisa dentro da empresa dele. Esse almoço vale ouro. Só que se você não entender o que aquela pessoa tem para te entregar, o que você pode ganhar com aquela pessoa, você realmente vai achar um absurdo. Você não vai querer pagar, você vai falar, é louco quem que paga. Só que você tem que entender que se aquilo está fora da sua realidade, talvez isso seja um momento para você. Simples assim, mas não quer dizer que aquela pessoa não tenha valor, de que ela não tenha nada para agregar para você, que não tenha conhecimento para compartilhar. Mesmo porque quem assiste aqui minimamente qualquer aula do meu canal do YouTube vai ver a quantidade, o quanto de conteúdo rico que tem aqui e que eu dou de graça sobre gestão, sobre arquitetura, sobre trabalho, sobre vagas, sobre tudo que você imaginar, tudo que eu tenho de ideias. Aliás, quem quiser outros assuntos, uma necessidade que você tiver, comenta aqui que eu vou gravar um episódio sobre esse assunto. Eu amo atender as necessidades de vocês. Eu estou aqui para isso. Mas não me pede para trabalhar de graça. Por quê? Porque o curso, ele é muito rico e ele vai te trazer uma transformação. Por que ele tem que ser de graça? Se você acha que tem que ser de graça, é porque ele não tem valor para você. Simples assim. Que é o que eu acho que essa pessoa pensou, né? E a última coisa que ele falou foi sobre, provavelmente, ela não trabalha com isso, né? Ela não vive de arquitetura. Né? Assim, o que eu posso dizer sobre isso? Eu também tenho um comentário para falar sobre isso. Essa semana eu assisti um podcast, não foi um podcast, foi um trechinho de uma entrevista que o Elon Musk deu
não sei se foi no Catar ou nos Emirados Árabes, e o entrevistador perguntou para ele quais eram as perguntas que ele faz na hora de contratar uma pessoa para a empresa dele. E aí ele falou assim, eu faço umas perguntas de praxe, aquelas perguntas tradicionais, nada demais, mas eu também peço para a pessoa contar uma história da vida dela. You choose your team. Well, I suppose honestly that it tends to be gut feel more than anything else. So when I interview somebody, my interview question is always the same. It's What do you ask? I said, tell me the story of your life and the decisions that you made along the way and why you made them. And also tell me about some of the most difficult problems you worked on and how you solved them. And that question I think is very important because the people that really solve the problem, they know exactly how they solved it. They know the little details. And the people that pretended to solve the problem, they can maybe go one level and then they get stuck. Por quê? Eu quero entender quais foram as superações dessa pessoa ao longo da vida, o que ela fez para superar esses obstáculos, essas coisas que aconteceram ao longo da vida dela, e eu quero entender esses mecanismos que a pessoa usou. Só que aí o entrevistador falou assim, mas você não tem medo da pessoa falar mentira? Porque a pessoa pode inventar uma história qualquer. E aí é que está o grande pulo do gato. Sabe o que ele falou? É claro que ele não... Ele está longe de ser burro, né, gente? O cara é visionário, é sagaz, ele é inteligente pra caramba. Então, eu admiro ele por tudo, indiferente do lado pessoal dele. Tá? Profissionalmente, eu admiro. Então, ele virou e falou assim, você sabe como é que eu sei que a pessoa está falando a verdade? Porque uma pessoa que realmente passou por esses problemas que ela vai contar, ela vai saber contar detalhadamente cada situação que ela passou e como ela resolveu. Uma pessoa que não passou por aquilo, ela vai ser superficial. Ela vai contar muito ali, no raso. E a pessoa que viveu aquilo, ela tem sentimento, ela traz informação, ela conta do parafuso que ela apertou, como é que ela criou a propulsão do foguete para dar ré. Enfim, quem viveu aquilo não tem como mentir, porque vem de dentro. E por isso, eu fico tão tranquila e tão feliz que eu estou de estar aqui, de estar compartilhando isso, porque essa pessoa, é lógico que ela não me conhece, ele nem me segue. Eu olhei depois, ele nem me segue, o cara tem, sei lá, 10 seguidores, não me interessa o que ele tem, o que ele não tem, não é da minha conta. O cara não é ninguém. Mas, certamente, ele nunca assistiu nada, nenhuma aula minha, ele nunca acompanhou, ele não viu o meu LinkedIn, ele não sabe nada do meu histórico de vida. Eu também não preciso provar para ele que eu faço ou que eu não faço. Por quê? Quem assistir uma aula minha no YouTube, inclusive tem uma aula super 10, muito foda, que eu vou colocar aqui depois no final para vocês assistirem depois, que é de bastidores de arquitetura, que é o meu dia a dia de trabalho nos Estados Unidos. Como é que é esse dia a dia? Como é que eu saberia detalhadamente como é o dia a dia de trabalho nos Estados Unidos se eu não trabalhasse nos Estados Unidos? Como é que eu ia saber dos softwares? Como é que eu ia saber a dinâmica de trabalho? Como é que as pessoas se falam? Como é que é o Slack por dentro, o aplicativo? Como é que a gente bate ponto? Como é que eu ia saber arquitetura? Como é que eu ia ensinar uma coisa, dar uma carga horária de 50 horas de aula sem dominar o assunto? Como é que eu ia ensinar uma coisa que eu não domino? Como é que eu ia ensinar projeto de prefeitura se eu não tivesse experiência de projeto de prefeitura, gente? Nos Estados Unidos, é impossível uma pessoa ensinar coisas que a gente só dá o que a gente tem. A gente só dá o que a gente sabe. E se tem uma coisa que eu faço, é sentar para estudar diariamente. Inclusive hoje, todos os dias da minha vida. Eu faço questão de estudar, porque quem para de estudar, para no tempo. Eu estou constantemente estudando arquitetura, estilos, design, buscando fornecedores. Eu estou constantemente aprendendo. Eu não parei de aprender. Graças a Deus, eu sou humilde o suficiente para ter essa noção, essa consciência de que eu não sei tudo. Eu não sei, mas você pode ter certeza que tudo que eu sei, eu compartilho. Graças a Deus, tem uma coisa que eu não tenho, é medo de concorrência, medo de compartilhar. Os meus alunos dentro da comunidade do programa Seja Arquiteto na América, eu acho que por isso que a comunidade é tão maravilhosa, porque eu trouxe isso, esse meu sentimento de compartilhar tudo. E eles se ajudam um tanto que eu fico assim, estou acreditando que as pessoas estão compartilhando. Desde templates, blocos, IA, dúvida de software,
Ju, qual software que é melhor para renderizar, para melhorar com inteligência artificial depois que já renderizou? E aí o outro vem e fala do Photoshop. Você já usou essa ferramenta aqui? Gente, é tão rico a troca ali dentro. Por quê? Porque eu sou assim. Eu troco tudo, eu dou tudo. Eu dou tudo de mim. Então, cara, é assim, é lógico que essa pessoa não me conhece. Ele só cuspiu lá qualquer coisa que ele pensava, talvez ele tá com raiva. Tem gente que fica com raiva, né, que outra pessoa tem um curso. Eu não sei, não entendo porque eu não vou julgar, não quero saber, não me interessa das pessoas. Mas, de fato, eu fiquei muito feliz, porque cada coisa que ele foi falando, eu fui dando um check, assim, sabe? Tipo, isso aqui eu fiz, isso aqui, sabe? Eu tenho plena consciência. E se tem uma coisa que eu faço, é questão de pagar para aprender. Eu pago grandes mentorias, eu pago caro. E já tem uma lista de outras que eu quero fazer em 2025 e que custam mais caro ainda. Tem mentoria que custa 50 mil reais, 60 mil reais, 100 mil reais. E que eu quero estar lá. Espero estar dentro dessas mentorias em breve. Só que, quando você não vê valor, para você é caro. Então, se essa pessoa acha que tudo que eu dou, né, não tem valor para ele, é porque talvez ele ainda não esteja nesse nível de conhecimento. Talvez ele não esteja nesse nível de amadurecimento. E a gente passa por muito disso no Brasil. A gente sofre tantos golpes, a gente vai ficando descrente das coisas. Eu entendo. Eu também já passei por isso. Eu já duvidei de muita coisa e eu ainda duvido quando aparece uma coisa muito diferente. Só que o nosso dever de casa é se informar. Vai atrás da informação. Assiste as aulas aqui no YouTube, sabe? Procura saber, vai ver se é verdade, vai ver o que a pessoa faz. E um outro detalhe, né? Hoje eu empreendo. Só que existe dentro dos Estados Unidos uma cláusula que se chama NDA, que é uma cláusula de confidencialidade. É um contrato que você assina que você não pode compartilhar, você não pode dar o nome do cliente. Vocês nunca vão me ver aqui falando o nome dos meus clientes americanos. Eu não trabalho com brasileiros nos Estados Unidos. Meus clientes são americanos. E eles são rigorosíssimos em relação a isso. E isso precisa ser respeitado. Assim como eu não posso dizer que eu sou o que eu não sou. Que eu também posso ser presa, enfim, eu posso ser punida de alguma forma por isso, mesmo eu estando no Brasil. Então, se tem uma coisa que eu pezo muito, é pela minha honra, pela minha reputação. Os meus pais, eles assistem os meus vídeos. Eu fico até com vergonha. Eu falo, pai, para de me assistir, que eu vou ficar com vergonha de você me ver falando. Ele assiste tudo, ele comenta, ele manda comentários na caixinha de perguntas nos stories do Instagram. Coisa mais fofa. Cara, jamais desonraria os meus pais fazendo uma coisa tão desonesta, mentirosa e dar um golpe numa pessoa. Gente, eu tenho uma reputação a zelar. E tem, inclusive, vários amigos pessoais meus, da vida mesmo, real, não são da internet, e que estão dentro do programa Seja Arquiteto na América. Então, imagina, cara, eu vou cruzar com as pessoas aqui na minha cidade e a pessoa sabe onde eu moro. Então, é uma coisa que eu jamais faria. Mas se você não acredita em qualquer coisa que aparecer na internet, qualquer novidade que aparecer, vai atrás, faz seu dever de casa, sabe? Vê se aquilo é verdade, vê o que a pessoa faz, se ela vive daquilo, se aquilo tudo faz sentido. E lembra do que o Elon Musk falou. Ninguém ensina, ninguém fala sobre o que a pessoa não vive. Ninguém consegue ensinar o que não tem dentro de si. Então, espero que vocês tenham gostado de toda essa explicação. Inclusive, o programa Seja Arquiteto na América, ele está na Black Friday até dia 30 de novembro e com acesso vitalício. E se você comprar o programa Seja Arquiteto na América e o portfólio americano, tem um combo. O portfólio americano ele sai com 50% de desconto e acesso vitalício para os dois, tá? É uma super oportunidade. O programa, ele tem muitas aulas e os alunos reassistem, porque depois que você começa a trabalhar, você vai percebendo que, poxa, eu preciso assistir aquela aula de novo de pontos elétricos, eu preciso assistir de novo aquela aula de marcenaria, eu preciso lembrar de como é aquele detalhe no gesso, enfim. Então, é muito normal os alunos reassistirem as aulas, mesmo depois de já ter assistido tudo, eles reassistem. Então, 1 ano de acesso, que é o tempo padrão, acaba sendo pouco e faz diferença você ter o acesso vitalício. Então, clique aqui no link da descrição, entra no programa Seja Arquiteto na América, que você vai ser muito bem-vindo. E se você tiver alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de responder. Beijo grande e te vejo dentro do programa Seja Arquiteto na América. Tchau, tchau.